Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, é como se fosse um contemplar geral da revelação que Jesus veio fazer sobre Deus. Ainda a semana passada havíamos concluído o tempo de Páscoa celebrando o Pentecostes, o dia em que Jesus, cumprindo sua promessa, envia o seu Espírito. Então a revelação da vida própria de Deus se completa com a vinda do Espírito Santo. É como se a gente subisse aos poucos uma montanha, parando de vez em quando para contemplar o que já foi alcançado, e quando chegamos no topo da montanha, podemos contemplar toda a beleza que tem nela e em torno dela. Toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra foi revelar quem é Deus. E ao revelar quem é Deus, ilumina o mistério sobre quem é o ser humano. Ao revelar quem é Deus e como Deus costuma agir, revela também a nós, seres humanos, como nós devemos agir para alcançarmos vida plena, ou aquilo que muita gente costuma chamar de felicidade. Ao revelar-nos quem é Deus, Cristo Jesus nos aponta um caminho que nós chamamos de salvação. A humanidade não está perdida, não está jogada à sorte ou ao acaso. Está aqui por providência e, mais ainda, a humanidade está aqui por amor. Isso dá sentido a tudo. Quem é Deus? Quando era pequeno, no Catecismo de Perguntas e Respostas, a primeira resposta que se dava a essa pergunta era: Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Lembram? Ou já esqueceram? Mas isso ainda é uma afirmação muito genérica, ainda não diz realmente quem é esse Deus que Jesus nos veio revelar. Deus é Trindade, uma comunidade, uma família de pessoas com a mesma natureza e igual majestade, distintas enquanto pessoas, mas o mesmo e único Deus que desde o Antigo Testamento tem se revelado. Quando a gente vê, por exemplo, a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, a insistência da unidade de Deus, Deus é um só, mas já a grande novidade com relação às religiões naturais, a proximidade de Deus. Não foi o ser humano que fez alguns rituais para amarrar a divindade e trazer em benefício pessoal de quem amarrou. Por isso que eu não gosto daquela aquela história. Qualquer coisa que acontece, as pessoas reagem logo. Está amarrado em nome de Jesus. Se converta, criatura. Pelo amor de Deus, isso não é linguajar cristão. Algumas seitas que se dizem evangélicas adotaram esse tipo de linguajar, mas esse linguajar não é cristão. Me faz lembrar aqueles ritos pagãos que tentavam amarrar a sua divindade em benefício pessoal. Acabe com esse linguajar, pelo amor de Deus, se converta. Onde eu estava falando mesmo? Pois bem, voltando ao ponto. Nos cultos naturais, nos cultos pagãos, existe uma tentativa de puxar a divindade, de aprisionar a divindade nos desejos de quem está prestando o culto, para satisfazer as necessidades de quem presta culto.
Na verdadeira religião não é bem assim que as coisas acontecem. Primeiro, nosso Senhor não amarra ninguém e ninguém o consegue amarrar. Me entende? Ou seja, Ele não aprisiona para si ninguém e ninguém consegue aprisioná-lo. A iniciativa de Deus é livre sempre e também a resposta do ser humano que crê nele deve ser igualmente livre. Do contrário, não haverá fé, não haverá religião, não haverá um religar-se com ele. É necessário que haja liberdade. Aprendemos que Deus nos criou à sua imagem e assim e por consequência disso devemos, portanto, agir. Deus é um só, diz o livro do Deuteronômio, mas não é aquele Deus distante que os pagãos tentam amarrar para si. É um Deus próximo. Um Deus próximo que, por amor a um povo, vem em seu auxílio, o socorre e quase que o carrega nos braços. É assim que Deus aos poucos vai se manifestando. Procure saber, jamais algum Deus escolheu um povo entre as nações por meio de provações, sinais e prodígios, como o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito. Grava em teu coração, o Senhor é Deus, lá em cima no céu e cá embaixo na terra e não há outro. Guarda suas leis e mandamentos, porque Ele te ama. Ele te ama. E uma pessoa que ama aquilo que a gente chama de lei e mandamento, que num linguajar estritamente jurídico pode nos encher de receios. Quando sabemos que essa lei, na verdade, são os conselhos de alguém que por amor nos quer ver junto com ele, a gente não entende mais como o peso jurídico de obrigações ou de proibições. A gente entende como um recado de amor, de quem por amor não quer afastar-se de nós. É engraçado, não é? Nas aulas de religião a gente aprende que religião é todo esforço humano que procura religar-se com a divindade. E na verdadeira religião a gente vê o contrário acontecendo. É todo o esforço de Deus que procura religar a si a humanidade perdida desde quando, livremente ou usando mal a sua liberdade, escolheu fazer um caminho onde Deus não fazia parte dele. Isso é o pecado. É quando a gente escolhe coisas em que Deus está de fora. É quando a gente dá o nosso amor àqueles que não merecem amor. É quando a gente se dedica àquele ou àquela ou àquilo que não merece dedicação. É quando a gente escolhe a criatura em vez do Criador. Toda vez que essas idolatrias acontecem, nos afastamos de Deus. Idolatria, meus filhos, é isso. É colocar qualquer coisa, pessoa ou ideia no lugar que só compete a Deus. Qualquer um, em qualquer lugar, que faça essas outras preferências está cometendo idolatria. Quem cede a uma vida no pecado está na idolatria. Quem cede ao adultério está na idolatria. Quem cede à ganância está na idolatria. Quem cede à sede de poder e por conta disso despreza e espezinha os outros, está na idolatria e assim por diante. Perguntamos, Deus é mesmo o único para nós? Deus, percebemos-lo como próximo a nós? Deus é aquele cuja companhia nós queremos estar sempre? Ou em alguns lugares é bom nem lembrar o nome dele? Quem é nosso Senhor para você? É o primeiro questionamento. Disse logo no início, toda a obra de Jesus nesta terra foi nos revelar quem é Deus. E aprendemos que Deus é uma família. Que importância damos à família? Na família já se começa a imagem de Deus a aparecer diante deste mundo. Aprendemos que Deus é comunidade. Nos sabemos ou nos reconhecemos como parte de uma comunidade? Que parece que é assim. Ultimamente as comunidades são feitas pelo afeto, não é?
Ah, eu gosto mais daquele estilo daquele grupo, então a minha comunidade é aquele grupo. Isso é estranho. Isso é um pouco estranho. Se aquele grupo não te ajudar a ingressar na comunidade que é a igreja, então alguma coisa está errada. Eu vejo muitos grupos fechados e isolados entre si, cada um procurando um caminho diverso. Já vi até em algumas paróquias que tem algumas comunidades quase ao lado, a missa dominical vazia, enquanto na comunidade está todo mundo lá, fazendo do jeito que agrada. Isso, alguma coisa me diz que isso aí não está correto. Porque Deus, que nos quer restaurar a imagem e quer nos dar de novo a semelhança com Ele, deseja nos fazer parte de um povo que Ele reuniu graças à sua obra redentora, ao seu sangue derramado na cruz. E este povo que Ele reuniu é a igreja, e não os grupos que dentro da igreja aparecem. Eles podem existir ou não. Se for para a edificação da igreja, louvado seja Deus. Se não for para a edificação da igreja, mas apenas para satisfazer, quem sabe, alguns egos, é melhor que não existam. Comunidade de pessoas que se amam desde toda a eternidade. É assim que a gente poderia dizer, em linhas muito breves e simples, o que é Deus no mistério da sua trindade, ou quem é Deus no mistério da sua trindade. A gente aprende na teologia que na unidade da divindade, desde toda a eternidade, o Pai é o princípio do qual são gerados o Filho e de onde procede o Espírito Santo. O Pai gera o Filho e ama o Filho que é gerado. O Filho que é gerado ama o Pai que o gerou, e este amor é pessoa, que chamamos de Espírito Santo, é expirado. O Filho procede por geração, o Espírito procede por expiração. Eu sei que falando desse jeito tem gente já olhando para mim com cara de estranheza aqui. Isso é teologia. Eu gosto bastante do que falou Santo Agostinho. Santo Agostinho, que fez uma experiência grande do amor de Deus, e isso o marcou por toda a vida. Ficou impactado quando ouviu de São João Evangelista: Deus é amor. Se ao criar tudo quanto existe depois dele, começou o tempo, o que é que antes da criação fazia Deus? Deus amava. E Deus amava quem? Se entendemos que Deus é trindade, vai ter muito mais lógica dizer que Deus é amor desde toda a eternidade. Então Agostinho vai dizer: em Deus está o amante, o amado e o amor. Claro, teve gente que agora regalou os olhos, não se assuste. É porque, infelizmente, no uso comum da língua portuguesa no Brasil, a palavra amante ficou como significado daquela pessoa fora do casamento com quem um dos dois está pulando a cerca. Não é assim? Estou vendo as caras ali. Fulano é o amante, ele já diz logo, é o caso extra com quem fulano ou Beltrana, que é casado, que são casados, estão pulando a cerca. Não, não é bem por aí. O amante é aquele que ama. Então, vamos deixar o amante para o lado, vamos usar esse palavreado, porque tem o mesmo significado. Em Deus está o que ama, o que é amado e o próprio amor. Deus, o que ama. Deus Pai, Deus Filho, Deus que é amado, Deus Espírito Santo, Deus que é amor, o amor que une todos os outros. O que isso tem de importância para nós? Às vezes dá a impressão que essas mensagens ou afirmações teológicas que fazemos sobre Deus estão muito além das nuvens que a gente possa alcançar, mas não. Disse logo no início, se nosso Senhor veio realmente revelar quem é Deus, ao nos revelar quem é Deus, revela quem somos nós, revela o nosso destino, revela o nosso ideal, revela o que é a nossa felicidade. Porque
Porque felicidade não é dar risadas o tempo inteiro porque está gostando de determinadas situações. Felicidade é a gente ser aquilo para o qual a gente existe. Se a gente adquire a existência de Deus, ou como diria São Paulo apóstolo, vivemos nele, por ele e para ele. Nele, por ele e para ele nós fomos feitos. Se a realidade é assim, nele, por ele e para ele, à medida que o conhecemos, saberemos quem somos nós e poderemos tomar as decisões corretas com o auxílio dele. Ainda semana passada lembramos que quando a gente deseja o bem, já aquela aliança entre nós e o Espírito Santo, que é Deus, já está acontecendo, já está em ato. Até porque Deus é amor e amor é ação. Amor não é inércia. Não é eu ficar parado esperando que o outro venha me abraçar. Amor é sempre ação. Ação. Verbo. Verbo. Ação. Comunidade. Família. O que ama, o que é amado e o próprio amor. Se a gente não aprende de tudo isso a ser gente, minha gente, a gente vai aprender mais com quem? Existe tanta gente querendo propor modelos de humanidade hoje em dia. Não é verdade? Na verdade, nem sei mais se estão fazendo mais sucessos que propõem modelos de humanidade, porque o que a gente mais tem observado no mundo atual é uma proposta de um modelo de desconstrução daquilo que a gente entende por humanidade. Quando se começa determinadas ideologias dizendo você não nasce homem, você não nasce mulher, se faz, se foge, você pode ser o que você quiser. Mesmo a sua natureza dizendo que você é uma coisa e você tenta escolher outro tipo de coisa, alguma coisa aí não está batendo bem. É uma desconstrução da humanidade, não é um modelo novo de humanidade que se está propondo. Quando a gente vê um país dividido, onde na polarização, no mesmo dia, no mesmo país, você vê uma safadona dos Estados Unidos, que nem traz músicos, nem contrata músicos daqui, traz tudo no playback, fazendo um show de safadeza, onde agride a maioria da população brasileira, e ao mesmo tempo, no mesmo país, está acontecendo o desastre humanitário como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então você vai imaginar o quê? Que proposta de humanidade esse povo anda fazendo? Não é proposta mais de humanidade, é de destruição da humanidade. Vocês não sabem o que eu estou falando, não, é? Vocês sabem, não se façam inocentes. A Madonna. Eu separo, eu não junto. Em português, má já sabe, não é? É um adjetivo que qualifica a pessoa como não boa. A Madonna chegou, não contratou nenhum músico, já trouxe tudo dos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que nem mesmo a água do Brasil ela quis tomar. Eu acho que não quer voltar, né? O povo daqui do Brasil costuma dizer, quem toma água de tal lugar sempre volta, não é assim? Está lascado, porque ninguém toma água de Laranjeiras, a água daqui não presta. A água que a gente toma vem de São Cristóvão. A água daqui não presta, o que é que eu posso fazer? Ela é cheia de calcário. Quem tomar um copo d'água corre o risco de ter cálculo renal. Olha que coisa ridícula. A água daqui não presta, a gente só toma água mineral porque vem de São Cristóvão, que nem água mineral nessa terra tem, infelizmente. E os tratamentos de água que nós temos, pelo amor de Deus. Pois a Madonna nem mesmo quis tomar água no Brasil. Eu soube que ela mandou buscar água nos Estados Unidos. A água daqui não presta não. Graças a Deus. E ainda inventaram uma fake news que ela teria ajudado as enchentes. Mentira! Oremos. Não vamos perder tempo falando da Madonna. Queremos falar do bom Deus, que é amor. É melhor. Mas que é revoltante é. Porque a gente vê patrocínios de milhões para esse povo que tem como objetivo destruir o que a gente entende por humanidade.
Foram milhões. É este o Brasil atual, infelizmente. Oremos, não posso falar muito não, porque toda vez que eu falo desses assuntos de Brasil, de realidade política, eu sou bombardeado. Complicado. Antigamente, quando não tinha as coisas, tinha gente gravando com celular. Agora, com a internet, né, o mundo todo está sabendo, estou no sal, como costuma se dizer. Mas eu nem sei por que dizem estou no sal, porque a gente só bota no sal que é para ser conservado, né? Oremos. Mas eu vou deixar isso quando for para falar o sal da terra e luz do mundo. Não é o tema de hoje. Deus é amor, porque desde toda a eternidade o Pai ama, o Filho é amado e o Espírito Santo é o amor que os une. Uma vez sabendo disso e uma vez sabendo que fomos feitos à sua imagem, que foi enfraquecida com o pecado e perdemos a semelhança, a obra redentora de Jesus vem resgatar tudo isso, restaurar em nós a imagem de Deus e nos devolver a semelhança com Ele. A imagem tem a ver com a natureza, o fato de sermos dotados de inteligência para conhecer e de vontade para querer e amar. E a semelhança tem a ver com a santidade, pelo menos é essa forma tradicional, como na Igreja Católica sempre tem se explicado o que significa imagem e semelhança de Deus. Deus é Trindade, meus filhos. Quem não aprende dele o que é amor, não vai aprender a ser gente. Quem não aprende com Deus que se encarna e numa pele como nossa, vive uma vida como nossa, vai bater a testa na parede procurando outros modelos de humanidade, que na verdade não são modelos de humanidade, mas de destruição da humanidade. Se não aprendermos com o próprio autor da humanidade, não vamos aprender com mais ninguém. Que é aquele que ama o Pai, que é aquele que é amado, o Filho, e aquele que é o próprio amor, o Espírito Santo, não nos falte, especialmente a nós os batizados, porque sobre nós foi invocado o seu nome. Fomos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, justamente para que esta imagem seja restaurada e a semelhança restituída. Não vamos agir agora como se não tivesse nada a ver conosco o conhecer sobre Deus. Do contrário, teria perdido tempo nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra? Que não tenha sido em vão essa revelação de nosso Senhor. Que a gente aprenda. Nunca percamos nosso Senhor de vista. E à medida que amarmos, seremos imagem de Deus. À medida que aceitarmos ser amados, seremos imagem de Deus. E à medida que este amor seja o cotidiano nosso, seremos imagem de Deus. É ação, não é mera palavra jogada ao vento, é ação, não é inércia. Ah, padre, mas ainda tem um monte de defeito, não interessa, ame. Mesmo que você ainda estou cheio de pecados, ame. Haja como Deus, aprenda dele, faça a sua parte, porque o amor cancela uma multidão de pecados. Não sou eu que estou dizendo isso, São Pedro Apóstolo já dizia na sua carta. Um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Por quê? Porque restaura em nós a imagem de Deus e faz com que cada vez mais lhe sejamos semelhantes. Que a graça dele não nos falte, especialmente nesses tempos, com tantos desafios que tentam destruir a obra dele, especialmente aquela obra que é o ser humano. O motivo pelo qual nosso Senhor desceu aos céus, se encarnou e se sujeitou a tudo, inclusive a uma morte vergonhosa numa cruz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,